Boa tarde, terceiro ano. Vamos dar início à nossa segunda unidade e ela vai ser toda para conversar sobre evolução. Esse termo às vezes é muito polêmico, complexo, mas se a gente parar para olhar com racionalidade para ele, ele fica um pouco mais palatável, um pouco menos complicado, certo? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre evolução é que às vezes nos ensinam a evolução de maneira errada. Sabe aquela senhorinha no ponto de ônibus e também numa fila de banco, em que ela coloca situações que não compreende para deslegitimar um estudo? É geralmente ela quem diz bem assim: menino, você para puxar aquele assunto, né? Tranquilo na hora do banco, para dizer assim: menina, diz que a gente veio do macaco. Você pode ter uma ideia? Você imagina um negócio desse? Que é para descredibilizar uma ideia, um pensamento que é científico e que tem unanimidade entre os pesquisadores, os livros as produções intelectuais. Então, hoje, os pensamentos científicos acreditam e desenvolvem seus estudos evolutivos não apenas na perspectiva de que é uma teoria, mas de que ela existe e de que ela é real. Só que as teorias são as melhores explicações para essa realidade. Então a evolução, ela é um fato. Ela não é uma ideia, um pensamento sem ser concreto. Ela existe. Só que as melhores explicações para esse fato, que são problemas científicos, certo? Aí sim são teorias. Porque a gente pode muitas vezes descredibilizar a evolução por considerar que isso é só uma ideia, é uma hipótese, é um jeito de explicar. Só que a evolução, ela é um fato. A melhor explicação para o fato é a melhor teoria. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a gente abandone da nossa cabeça, do nosso imaginário, que a evolução é aquela foto que a gente sempre vê, um macaco se transformando em um humano. A ideia de transformação, ela é tão pouco evolução e ela é tão simples, tá? Que é ela quem confunde. Foi essa imagem que tem no nosso imaginário social, na cabeça daquela senhorinha que vai puxar esse assunto contigo no banco, que dá esse bug, dá esse problema, dá essa confusão, tá? Por esse motivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é esquecer essa ideia de que evolução é aquela transformação de que o macaco acordou um dia e disse assim: eu vou querer ser humano hoje. Vou perder uns pelos, vou desenvolver o meu cérebro, vou desenvolver algumas partes do meu corpo, vou começar a andar com dois. Não é essa a ideia evolutiva. E é justamente nessa loucura, ou nesse imaginário surreal, fantasioso de ficção, que a gente imagina que um macaco se transformou em humano. Como se fosse um Pokémon. Quando a gente, pronto, olha outro exemplo clássico de como a gente pensa a evolução deturpado, com uma ideia que não é a científica. É pensar no Pokémon, né? Que o Raichu, ou que o Pikachu evolui para Raichu, né? Que existe um processo de transformação, de melhoria, e que isso não é evolução. Se a gente for fazer uma pesquisa leve lá no Google, aqui, já tem até feito, eu coloco só apenas a palavra evolução, já aparece esse imaginário na nossa cabeça. Que foi o macaco se dando uma transformadinha, outra transformadinha, dando uma melhoradinha e dando a origem a um indivíduo humano, né? Sendo que evolução, o pensamento evolutivo, ele não pensa assim, certo? O que nós vamos ver é justamente esse tipo de conformação aqui. Olha aqui o exemplo melhor. Uma conformação em que tanto os humanos quanto os macacos possuíram em seu histórico evolutivo, em seu histórico cronológico,
um indivíduo ancestral, um indivíduo que tinha características próximas a eles e próximas às nossas, certo? Então, o pensamento evolutivo, ele não é de transformação direta aqui, ó, do macaco se transformando em outro, em humano, mas em sim em um processo de milhões de anos, aqui, ó, essa escala aí, milhões de anos atrás, que nós tivemos um indivíduo ancestral, que nós chamaremos de ancestral, certo? Que tinham características compartilhadas pelos macacos e compartilhadas por nós hominídeos. E aí, se você for parar para pensar um pouquinho, nós temos características muito próximas ao macaco, certo? Nós temos características semelhantes. Então, a evolução não é essa ideia aqui, ó. O que tem escrito aqui é assim, ó. Você ainda não chegou, ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. E o pensamento de, será que é isso mesmo? Ainda é isso? Certo? Então não é esse pensamento de naturalmente o indivíduo foi lá, pensou sobre, vou transformar, vou mudar, entrar num casulo, fazer metamorfose, mudar para um indivíduo melhor, mais adaptado, mais aperfeiçoado. Então, evolução, para que a gente comece esse tema, é preciso excluir essa ideia da nossa cabeça. A evolução não é algo direcionado, não é algo para melhorar, certo? Então, isso é um fato. A evolução, ela é um fato. E eu ainda digo mais, nada na biologia pode ser entendido ou compreendido a não ser à luz da evolução. Isso quem diz é o pensamento científico, inclusive a concepção dos livros que vocês têm, a concepção da formação científica que vocês têm é por uma escolha evolutiva. Não é à toa que no segundo ano nós percebemos e fomos identificando grupos de menor complexidade, de maior complexidade, certo? Nós vimos todos os indivíduos animais, vimos as características compartilhadas dos cordados, vimos as características compartilhadas de indivíduos dentro dos mamíferos, certo? E é sobre isso que a evolução vai falar. Ela não é essa ideia, esse pensamento fragmentado que muitas vezes nos ensinam errado, sim, certo? De que o macaco se transformou no humano. Excluam isso da cabeça de vocês nesse exato momento. Se isso não for, se a gente não partir daqui, a gente não vai conseguir entender evolução, o seu conceito, o fato melhor explicado por uma teoria, tá? Então, a evolução é um fato, e esse fato científico ele precisa ser explicado. As explicações científicas são chamadas de teorias. E não é pelo fato delas serem teorias que elas são frágeis, certo? Existem estruturas que sustentam e embasam uma teoria evolutiva. E é sobre isso que a gente vai falar nas primeiras aulas, para finalizar lá no fim dessa unidade, entendendo um pouco melhor a complexidade do termo evolução, tá? Primeira coisa para fazer, excluir essa ideia de transformação. Então, pensando nessas características de evolução, nós vamos começar a aula falando da história e filosofia do pensamento evolutivo. Como em cada período histórico se pensava a evolução ou não se pensava sobre ela, certo? Então, com o desenvolvimento de técnicas científicas, de dúvida, de questionamento sobre o determinismo de um indivíduo, sobre se o indivíduo é daquele jeito, não se modifica, não tem alterações durante o andar cronológico dessa espécie. E de acordo com o período histórico, nós vamos ver que a presença de instituições que detinham o conhecimento, por exemplo, instituições religiosas, instituições com elitistas, com poder intelectual em suas mãos, como se pensava sobre
a ideia evolutiva, certo? E aí, nesse processo de história e filosofia do pensamento sobre evolução, nós vamos ver quebras de alguns paradigmas. Paradigmas são estruturas muito bem delimitadas, certo? Por exemplo, hoje nós temos uma ideia muito fixa ainda sobre a carnivoria, sobre o fato de comer em outros indivíduos, se alimentar de outros indivíduos. Que talvez, olha como eu estou colocando para a evolução, essa palavra é muito preciosa. Pode, talvez, possivelmente, tá? Que talvez em outro período histórico, lá na frente, se olhe para cá agora e se reflita por que aqueles caras, por que aqueles indivíduos eram tão carnívoros. Pode ser que comece com o pensamento da quantidade, né? Por que eram tão carnívoros? E depois passe para um outro pensamento. Ou não também, porque, como eu já disse, a evolução acontece ao acaso. Então, os paradigmas que nós temos muito bem definidos de acordo com a história podem ser os primeiros pontos a serem questionados, a serem duvidados. E aí, quando existe a quebra desses paradigmas, nós temos uma nova concepção, uma concepção filosófica naquele período histórico, certo? Nesse sentido, nós vamos começar, os indivíduos começaram a perceber e a se preocupar com alterações biológicas que os indivíduos sofriam, com transformações geracionais. Então, entre as gerações foram percebidas algumas modificações nos corpos dos indivíduos, sobre mudanças estruturais no padrão do corpo. Então, quando os humanos começaram a achar fósseis, por exemplo, e começaram a perceber que existiam formações de crânios diversas, os questionamentos começaram a surgir, né? Como? Por quê? Qual é a origem desse fato? Ou seja, mais uma vez, a evolução é um fato. Ela só é melhor explicada. Como é que melhor explicamos isso? Tá? Até o século XVII, nós tínhamos uma ideia de que não se podia pensar sobre a evolução das espécies. Que as espécies não evoluíam, que elas eram fixas. Que elas nasceram daquele jeito e vão ter o seu corpo determinado a permanecer daquele jeito por toda a história da Terra. Esse tipo de pensamento é chamado de fixismo, certo? O fixismo diz que as espécies existem e que elas não vão sofrer alterações de acordo com a sua passagem na Terra. E que essas alterações não são passadas para outros indivíduos. Então, a concepção de geração dos nossos tataravós, avós, pais e nós e nossos filhos tinha que ser: a espécie não muda. Não existem acréscimos ou modificações ou alterações dos indivíduos. E hoje nós sabemos que essas alterações existem. Então, o fato evolutivo está aí. Agora, como ele foi melhor pensado, é problema da evolução. Os indivíduos que começaram a se preocupar com essa transformação, com essa modificação geracional, cronológica, de acordo com milhares, milhões de anos, foram chamados de indivíduos evolucionistas, certo? E cada pensamento evolucionista trouxe uma contribuição, trouxe um novo pensamento. Por isso que nós vamos ver algumas ideias, às vezes até absurdas, de alguns pensadores evolucionistas, certo? Que hoje nós identificamos como absurdas por causa de um processo científico mais apurado, mas que também trouxeram contribuições positivas, que começaram a quebrar aquela ideia de que as espécies eram fixas e não se modificavam, que eram estruturas que não tinham alterações durante o tempo, não tinham alterações cronológicas, né? Então, cada um desses pensamentos, inclusive os absurdos, contribuíram
para que hoje nós tenhamos uma ciência livre, uma ciência capaz de se pensar o fato evolução. Ok? Então aqui eu trago aqui uma figura de exemplo do fixismo, que uma espécie é dessa cor e vai terminar dessa cor para o resto do sempre, para todo sempre, e essa é desse jeito, e essa é desse, pronto, e ponto, acabou. De acordo com o passar do tempo, os pensamentos evolucionistas disseram que existiam características que alguns indivíduos na atualidade perderam, outros foram alterados, outros indivíduos perderam essas características durante o processo cronológico. Então, nós sabemos que existem indivíduos que ficaram no tempo cronológico com algumas características, algumas delas foram passadas geracionalmente, outras ficaram naquele grupo e ali morreram, certo? A evolução pensa sobre isso. E não que existe uma direção, e não que existe algo fixo nos indivíduos, certo? Então, só para reforçar, isso aqui não é a sua árvore genealógica. Então, no tempo cronológico atual, você pode ter o seu bisavô, seu avô, seu pai e você. Mas a sua verdadeira árvore genealógica parte de quando esses indivíduos ficarão. Uma hora eles ficarão, certo? No tempo cronológico. Uma hora você também ficará no tempo cronológico e as suas características poderão ou não passar para outros indivíduos. É sobre isso que a gente pensa em evolução, tá? Então, atualmente aqui, ó, nós temos você, seus irmãos, seus primos de segundo grau, que têm características que foram herdadas aqui, ó, por indivíduos que um dia ficarão em um tempo cronológico, ficarão em um tempo, ou seja, morrerão, né? Ficarão em um tempo e você continuará com essas características e novas características surgirão. Isso é sua árvore genealógica, isso é evolução, tá? Não essa ideia de direção, vindo do meu bisavô, do meu avô, do pai, para depois agora você e o seu filho, tá certo? Então, quando colocam lá aquela fotinha do macaco se transformando no humano, não é um pensamento evolutivo. Mas olha o que é o pensamento evolutivo aqui embaixo, ó. Que existiu um ancestral que é comum tanto do peixe quanto o meu. O que é que eu e o peixe temos de características em comum? Aqui, ó, a presença de uma notocorda, a presença de uma estrutura vertebral. Não é compartilhado entre nós dois? Então, o pensamento evolutivo diz que existia um ancestral e esse ancestral que possuía essa característica foi que deu origem aos peixes e depois deu origem, depois assim, não cronologicamente, estou dizendo que esse ancestral tinha uma característica compartilhada minha e compartilhada com os peixes. Não estou dizendo que ele mudou, chegou um dia e disse, eu vou mudar hoje, eu vou me transformar num humano. Não é sobre isso. É sobre a característica que ele tem, que é comum entre o peixe e é comum entre os humanos, que é a vértebra, certo? A mesma coisa entre outros grupos, anfíbios, répteis, aves. Então, isso é evolução. Isso não é evolução aqui em cima, tá? Não foi o peixe que se transformou, virou uma salamandra, a salamandra se transformou, virou um gato, o gato se transformou, virou um humano. Isso é surreal, isso é fake news, e a gente sabe o poder de uma fake news hoje em dia. Não é isso? Foi uma ótima fake news. Sabe o que fizeram lá no tempo que Darwin começou a pensar sobre evolução? Pegaram a fotinha dele, colocaram a cara dele em um corpo de macaco. E mangaram dele, tiraram onda dele. No jornal, na imprensa, em todos os veículos, se tirava onda sobre ele. E hoje nós temos ele como pai da evolução, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para começar a falar sobre os evolucionistas é que a ideia de evolução que a gente tem na cabeça, aquela evolução da velhinha do banco que fica puxando assunto, está dizendo que a gente veio de macaco, é moço? Certo? Essa ideia precisa ser quebrada. Para isso, só com
intelectualização. Nós temos que utilizar essa capacidade de selecionada pela natureza, que nos trouxe aqui, nesse ambiente, evolutivamente, de maneira natural, certo? Precisamos utilizar essa característica e pensar sobre o fato. E o fato evolução existe. E ele é melhor explicado por algumas teorias, tá certo? Por enquanto, vocês vão refletir lendo e respondendo as questões da página 180, tá? E na semana que vem, nós começaremos com os pensamentos evolucionistas de Lamarck. Um principiante a pensar a evolução. E explicar ela de uma forma. A gente vai achar um pouco ridículo, mas nós vamos perceber que ele trouxe contribuições essenciais para o pensamento atual. Tenham todos uma ótima semana e até mais.